aleluia, aleluia. Hoje eu vou falar só até a meia-noite, pode? Fica à vontade. Vocês estão muito desanimados hoje? Eu estou preocupado com isso. Eu acho que hoje é um dia ruim para vocês estarem desanimados. Quem está animado, levanta a mão aí. Glória a Deus. Posso falar até a meia-noite? Vocês estão falando que eu posso, depois eu vou falar mesmo. Glória a Deus. Vocês vão embora antes ou depois? Hã? Depois da meia-noite? Vocês vieram aqui fazer o quê? Quero saber. Hã? Ó, chegou mais gente aí. Sabe o que eu estou achando muito bacana desse movimento todo aqui? Tem muita gente que criou um compromisso de estar aqui, né? Não é não? Não é? Até a Valéria não falta. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque até para nós que temos o hábito de estar em uma igreja física toda semana, entender que tem pessoas sedentas. Vocês sabem o que é ser sedento? Quem sabe? Ah, tem sede, é isso aí mesmo. A pessoa que tem sede pela palavra de Deus é uma pessoa que já começa bem. Porque o princípio de tudo é a gente querer mais de Deus. Não é verdade? Vocês vão participar ou não? Quando eu falar, vocês respondem amém? Amém. Se vocês não falarem amém, eu não sei nem se vocês estão me ouvindo. Porque o som aqui é meio ruim pra gente aqui que está do lado. Vocês estão ouvindo bem? Amém. Preciso falar mais alto não? Não precisa, tá bom? Hoje eu estou com uma palavra no meu espírito. Que foi Deus que colocou essa semana. E eu comentei com o nosso grupo que essa semana o Espírito Santo falou comigo em vários momentos. E eu não sei se vocês já ouviram a voz do Espírito, mas é uma sensação tremenda. É até difícil de explicar. Quando o Espírito Santo fala com a gente, é algo muito especial. E essa palavra aqui é uma sequência de ministração que eu estou fazendo nas casas de recuperação. Essa aqui eu vou pregar sexta-feira que vem em uma das casas que nós vamos visitar toda semana. E é a sequência da mensagem anterior. Quem estava aqui semana passada? Então é a sequência. Tem ligação com essa mensagem da semana passada. E ela tem a ver sobre a nossa identidade. Quem tem identidade aqui? Todo mundo tem, né? Mas vocês estão pensando no RG, não é? Não é do RG que eu estou falando. Eu estou falando da nossa identidade em Deus. Quem de nós temos identidade no Senhor Jesus? E aí eu vou perguntar de novo. Quem de nós tem identidade no Senhor Jesus? Quem não tem precisa descobrir ela. E esse processo não é um processo simples. Estou aqui falando de uma experiência minha. Comecei a buscar as coisas de Deus em 2015, me batizei em 2018 e só encontrei a minha identidade em Deus em 2023. Do princípio da minha busca pelas coisas do alto até meu encontro da minha identidade, nós estamos falando em 8 anos. E eu espero que eu seja o mais lento de vocês. Eu espero que vocês descubram a identidade de vocês antes disso. Mas essa foi a minha experiência. E qual é o princípio da gente descobrir a nossa identidade em Deus? Alguém sabe? Alguém arrisca? Hã? A fé, lógico, a fé é um fator principal. Buscar a Deus com certeza também é. Mas o principal de tudo para nós entendermos a nossa identidade em Deus é a gente entender de fato que não viemos nesse mundo à toa.
Já falei aqui algumas vezes. Nosso Deus é um Deus coletivo. É um Deus de 3 pessoas. Deus Pai nos criou, Deus Filho veio para nos salvar e o Espírito Santo está em nós para nos conduzir nesse processo. Até que Jesus volte. Deus está até mandando uma chuvinha para nos refrescar. Se apertar, a gente vai ter que subir. Gênesis 1, 26. Eu vou ler até o 28, presta atenção. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Irmãos, somos imagem e semelhança do Criador. Isso é pouco ou é muito para você? Hã? Você pode participar? É pouco ou é muito? É muito. E por que é que a gente vive a vida miserável que a gente vive? Porque a gente não assume esse lugar que Deus nos colocou. Deus nos criou para ser a sua imagem e semelhança e dominar sobre todas as coisas. Aí o que o homem natural faz? O que nós fazemos? Nós, ao invés de dominarmos sobre as coisas, deixamos as coisas nos dominar. Presta atenção nisso. Essa hora não é a hora de você falar amém, não, 01. É a hora de você falar misericórdia. Nós não podemos deixar as coisas nos dominar. E é exatamente isso que a gente faz. Seja o nosso vício, seja as mulheres, seja jogo, seja trabalho, seja riqueza. Qualquer coisa que nós colocamos no lugar de Deus nos domina. E aí está o problema. Nós, por invertermos as coisas, não nos colocamos no lugar que Deus nos colocou para ser. Você está entendendo isso? Eu devo me sujeitar a Deus e dominar sobre coisas. E não inverter a ordem disso. Como que a gente corrige essa distorção, irmãos? Alguém se arrisca? Hã? Fala aí. Sendo fiel a Deus? Como é que eu sou fiel a Deus? Crendo nele. E para crer nele eu tenho que fazer o quê? Nascer de novo, irmão. Se eu não nasço de novo, eu estou preso a Adão e não a Cristo. E aí mora o grande problema. Olha o que diz em Efésios 4:22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Ou seja, eles têm que se despir do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da nossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. O que a gente faz? Exatamente o contrário. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E o que a gente faz porque a gente não nasceu de novo? A gente faz tudo ao contrário. A gente dá lugar à voz do diabo, a gente dá lugar aos desejos da nossa carne. E aí, ao invés de nós termos um caminho de vida, a gente cria um caminho para a nossa própria destruição. Alguém pode falar misericórdia? Sabe, irmãos, que eu tenho aprendido?
A nossa mente é o nosso maior inimigo, onde o nosso ventre, as nossas vontades, não precisam de nenhum bom argumento, só precisam enxergar uma boa propaganda. O mundo vende para nós a propaganda de que liberdade é fazer tudo o que eu tenho desejo de fazer, quando na realidade, se eu não consigo dizer não para as minhas vontades, eu sou escravo dela. Você está entendendo isso? Eu não posso dizer que eu sou livre se eu tenho vontade de roubar e roubo, se eu tenho vontade de matar e mato, se eu tenho vontade de me drogar e me drogo. Se eu atendo aos desejos da minha carne, se tem uma coisa que eu não sou, é livre. Tudo aquilo que a gente não consegue dizer não, nos torna escravos daquilo que a gente não consegue negar. Eu estou me fazendo entender? Você pode falar amém? Negligenciamos com o óbvio, com uma direção clara que Deus nos deixou. Tem alguma dúvida no versículo que eu li? Aqui tem a receita para uma vida excelente. Mas ao invés de nós vivermos uma vida excelente, a gente vai mexer na lata do lixo. Tudo que Deus fala para a gente não fazer, a gente acaba fazendo. Irmãos, presta atenção. Não existem virtudes fora do caminho de Deus. Temos uma fé completamente inútil quando a colocamos fora de Cristo. A gente precisava tanto entender isso. E eu não estou julgando ninguém que não entendeu isso ainda. Eu demorei para entender. O que eu estou querendo dizer é que hoje é o dia onde a gente pode tomar essa decisão e parar de viver conforme o nosso estômago, conforme o nosso ventre, e viver conforme o nosso coração rendido a Cristo. Foi para isso que Jesus morreu na cruz por nós. Jesus morreu na cruz não foi para você desperdiçar aquele sangue derramado. Foi para você aproveitar até a última gota de sangue que foi derramado. Estão entendendo isso? Acho que não, vou repetir tudo. Vou começar de novo. Em Tiago 2,14 diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Eu vejo um monte de gente interpretando esse versículo aqui e eu tenho uma própria. E aí eu vou pedir uma licença da minha interpretação. De que obra Tiago está falando aqui, irmãos? Alguém tem ideia? Hã? Toda obra que é resultado de uma natureza transformada. Uma pessoa que tem o coração transformado por Jesus tem obras de uma pessoa com o coração transformado por Jesus. Eu não posso dizer que eu tive o coração transformado por Jesus, que eu sou rendido a Cristo, e continuar tendo obras do velho Adão. Se eu fui transformado pela verdade do Evangelho, eu reflito isso nas minhas obras. Não é levantar a mão, não é orando em línguas. São os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são manifestados na minha vida, quando de fato eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Fora disso, é só teatro. Em Deuteronômio 30 diz assim, capítulo 2, capítulo 30, versículo 2: e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti. Que cativeiro é esse, irmão? Pecado, as nossas vontades, as nossas concupiscências. E tornará a juntar-te dentre todas as nações, entre as quais se espalhou o Senhor teu Deus. E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos. Eu, se fosse você, eu falava aleluia. No fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, para o teu bem. Porquanto o Senhor tornará a alegrar-te em ti, para te fazer bem, como se alegrou teus pais.
Quando? Versículo 10. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. O que ele está dizendo aqui? Se eu cumprir os mandamentos que Deus me deixou, guardar esses mandamentos escritos no livro da lei que é a Bíblia, e quando converter o meu coração ao Senhor, com toda a minha vontade, com toda a minha alma, aí sim, eu vou encontrar o lugar que Ele desenhou para mim. Não tem outra forma. Não é fazendo boa ação, não é fazendo obra social, não é cantando louvores, não é orando somente. Eu tenho que ter uma vida onde meu irmão olha para mim e fala, enxergo Jesus nele. Foi para isso que a gente foi criado, a imagem e semelhança de Deus. A nossa vida terrena, mundana, depende unicamente das nossas escolhas. A gente quer culpar todo mundo pela situação que a gente está vivendo, mas a responsabilidade é nossa. Se ainda com a mentalidade de um descendente de Adão, ou se com a mentalidade de descendente de Cristo, alguém que teve o coração transformado, a escolha desse caminho é exclusivamente nossa. Quem está entendendo? Eu acho que ninguém está entendendo isso. Vou começar de novo, Dani. Não tem meio termo, irmãos. Vocês já me viram pregar aqui várias vezes sobre isso. Deus não tolera o morno. Por isso que no capítulo 3 de Apocalipse ele fala, o morno eu vomitarei da minha boca. Ou eu sou frio ou eu sou quente. Meio termo para Deus não adianta. Eu estou com um pé no mundo, um pé no reino. Não existe isso para Deus. Se tem uma pontinha do seu dedão no mundo, você está inteiramente no mundo para Ele. E nós estamos querendo enganar quem? Nós mesmos. Aqui nós temos outro problema que a gente precisa se atentar. Vê se não é assim. Focamos mais nos erros dos outros do que reparamos e reconhecemos os nossos. É ou não é verdade? Só eu que sou assim? Eu tenho que o tempo todo me vigiar para eu não ficar julgando meu irmão. Vocês estão chocados com isso? Mas é verdade. Em Provérbios 28, versículo 13 e 14 diz assim: o que encobre as suas transgressões, ou seja, os seus erros, nunca prosperará. Mas o que os confessa e deixa, alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Está claro aqui, não precisa nem de explicação. Se eu reconheço abandono, eu recebo perdão. Mas se eu tento esconder, amigo, eu vou continuar no caminho mau. Aquele que confessa encontra a verdadeira misericórdia. Já o ímpio, atormentado pela culpa e pelo medo, vive um estado de constante ansiedade e insegurança. Você pergunta para ele assim, e aí, como é que tá? Ah, tá indo, né? Mas tá com algum problema? Não, sabe o que é? Porque ele não abandonou aquela prática. E por viver naquela prática, ele se sente o tempo todo acusado pelo inimigo. E a gente não foi criado por Deus para ser acusado pelo inimigo. A gente foi criado por Deus para ser a sua imagem e semelhança. Dá para entender isso, irmão? Quem está entendendo? Provérbios 10, 24 diz assim: aquilo que o perverso teme, sobrevirá a ele. Quem é perverso? Quem anda no caminho mau e não abandona. Mas o desejo dos justos será concedido. Irmão, só eu estou falando não, é a Bíblia.
E como que eu me torno justo, irmão? Hã? Como? Alguém? Hã? Se converter de coração. Se eu estou em Jesus, coração rendido, eu me torno justo pelo sangue derramado. Entre nós não há um justo sequer, a não ser aquele que está enxertado na videira verdadeira, que é Jesus. Amém? Amém. Eu, a igreja, queria mais pentecostal assim. Dá uns berros aí, Tiago. Irmãos, vocês conseguem enxergar a diferença entre ímpios e justos? O ímpio é mau e acha que é bom. O justo sabe que é mau e que só é bom porque está em Jesus. Estão entendendo isso? Essa é a diferença. Ser ímpio significa ser injusto, desonesto e desobediente a Deus. Quem é ímpio aí, levanta a mão. Mas glória a Deus que ninguém levantou. A diferença principal entre os desejos dos justos e dos ímpios é que os justos buscam a vontade de Deus, enquanto os ímpios buscam seus próprios interesses. Quais são meus interesses, irmão? Eu estou buscando os interesses de Deus, a vontade de Deus para a minha vida, ou eu estou buscando os meus interesses, as minhas vontades? Isso responde em que galera você faz parte. Se alguém perguntar que galera é a sua, se você quiser responder que você é da galera de Jesus, você não pode ser considerado ímpio. Presta atenção aqui. Ser cristão, se é anticristo. Ou você é cristão ou você não é cristão, como disse nosso amigo. Os justos são recompensados porque seguem a vontade de Deus e são fiéis a Ele. Vocês sabem qual é a oração que é respondida por Deus? Sabe não? Aquela que tem alinhamento com a vontade dEle. Você quer ter sua oração respondida? Pergunta para Deus qual é a vontade dEle para a sua vida. E a hora que você se curvar a isso, aí sim você vai ter a fórmula mágica da sua resposta ser atendida, da sua oração ser respondida. De acordo com a Bíblia, os planos de Deus para os justos são de abençoá-los, fortalecê-los e edificá-los. Mas eu estou passando prova, vai te fortalecer. Você está entendendo isso? Para quem é justo, não existe dificuldade. Abraão é um grande exemplo de alguém que viveu pela fé. Mesmo quando só se podia ver uma parte do plano de Deus para a sua vida, ele já entendia o cumprimento de uma promessa. Ele não era perfeito, mas a sua vida foi repleta de momentos de obediência a Deus. Mesmo quando obedecer não fazia sentido. Você toma uma posição diante de Deus. Eu acho que tem que dar um jeito de dar uma cobrir aqui, porque senão vai... Daqui a pouco vai queimar a caixa aqui. Dá para colocar o guarda-chuva? Não tem guarda-chuva aí? Vou colocar um guarda-chuva apoiado aqui. Salmo 119, versículo 101, 102 até o 106. Presta atenção. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, não me apartei dos seus juízos, pois tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Irmãos, como Abraão, Deus não nos mostrará o plano completo para as nossas vidas. Em muitos momentos, se Ele fizer isso, a gente vai abandonar a fé.
Se a gente soubesse todas as coisas que Deus tem para nós, no detalhe, a gente não permaneceria com fé em Deus. A gente só tem fé em Deus porque nós temos esperança nele. Nós temos esperança que essa situação ruim que a gente vive hoje se converterá em coisas boas para nós. Pelo contrário, quando temos situações ruins na nossa vida, é Deus querendo falar conosco através dessa prova. E é na sua palavra que nós enxergamos os servos de Cristo, que fazem parte das nossas vidas. Todas essas pessoas que escreveram os seus livros, os livros que compõem a Bíblia, e que nos ensinam até hoje. Nós precisamos crer em Jesus, mas mais do que isso, nós precisamos verdadeiramente nos entregar a Ele. Ninguém está entendendo, Thiago? Não tem um amém. Nós precisamos, na caminhada de fé, dar um passo de cada vez. Nós não precisamos achar que Deus espera que sejamos perfeitos diante dele. Ei, presta atenção aqui, importante. Quem está acompanhando? Deus, essa chuva não vai matar ninguém. Deus não quer que a gente seja perfeito. Quem é imperfeito aí? Levanta a mão. Deus espera de nós apenas um coração sincero, onde a gente diante dele fala: Jesus, eu sozinho não consigo. Eu preciso que o Senhor faça um milagre na minha vida. E aí eu vou contar uma história para você, por experiência própria. Ele faz. Mas você precisa se render. Uma coisa que eu aprendi ao longo da minha caminhada de fé é que Jesus não divide a glória dele com ninguém. Jesus só entra nesse assunto quando de fato você entregar e confiar. Se você diz que entregou e confiou, mas tenta dar o seu jeitinho, ele não entra. Na minha vida, na história da minha vida, na história do meu testemunho de fé, todos os momentos que eu achei que era o fim da linha, Jesus proveu. Todas as vezes. Já contei aqui, vou repetir. Meu filho tinha 5 meses na UTI, sem nenhuma perspectiva de sair daquela situação, à beira da morte. Eu tinha feito várias cirurgias. E aí teve um momento. Quem já ouviu falar essa história aqui? Vou repetir para quem já ouviu, mas tem gente que não ouviu. Houve um momento que eu entrei na UTI, um momento proibido lá. Eu não percebi, a porta estava aberta, eu entrei. Estavam fazendo o curativo do cóccix dele. Tinha uma ferida por conta de muito tempo na mesma posição na cama. E ele tinha igual um dedo assim, ó, para fora da perna. Era o osso da bacia dele aqui, do cóccix. E aquilo foi muito chocante para mim. Muito feio, uma cena feia. E quando a enfermeira terminou de fazer a asepsia ali, a limpeza daquela ferida, ela colocou todo o curativo, olhou para mim e saiu da sala, porque eu acho que pela minha reação ela queria chorar junto comigo. E quando ela saiu da sala, ao contrário das orações que eu sempre fazia, que era para ele permanecer vivo, lutando, eu entreguei ele para Deus. Naquele momento, eu me desfiz do meu egoísmo de querer ver ele vivo a qualquer custo. E cheguei até ele e falei: filho, pode ir embora. O pai vai dar um jeito de viver sem você. E no dia seguinte, por nenhuma coincidência, os médicos me chamam na sala e falam assim: a gente descobriu o que está de errado. E a gente precisa fazer mais uma cirurgia. E se der certo, ele sai da UTI em uma semana.
E eu autorizei aquela cirurgia, ele fez a correção, e em uma semana ele estava no quarto. Vocês acham que foi coincidência? Enquanto eu quis manter meu filho vivo, pela força do meu braço, pelas minhas palavras, pela força dele próprio, Deus não entrou na jogada. Vocês entendem isso? Quando eu entreguei, de fato, ele para Deus, falei, Senhor, queria muito que ele vivesse, mas se não for para ele viver, que o Senhor acabe com esse sofrimento logo. Hoje ele tem 11 anos, não tem sequela. Joga bola comigo, anda de bicicleta. Milagre de Deus. Mas enquanto eu não entreguei, foram 5 meses de sofrimento. Até que eu entendi que eu precisava entregar. E na nossa vida, na nossa realidade de todas as coisas, Deus age exatamente da mesma forma. Nós precisamos entregar. Se nós não entregarmos, verdadeiramente descansarmos, Jesus não entra no jogo. Por um motivo. Ele não divide a glória dele com ninguém. Vocês estão entendendo isso? Só que tem uma segunda parte dessa verdade, que é uma parte importante. Quando todos conhecem a passagem de Lázaro aqui. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele chegou na porta daquela caverna. Para ficar fácil o entendimento, é como se fosse uma caverna com uma pedra na entrada. Vocês concordam que para alguém que ia ressuscitar uma pessoa, ele podia simplesmente explodir aquela pedra, mandar a pedra rolar, mandar a pedra desaparecer, sei lá. Ele é Deus. Alguém que ressuscita uma pessoa, não pode mandar a pedra sair do lugar? Pode, né? Mas o que ele faz? Ele pede para tirarem a pedra. Porque Jesus vai operar milagres na sua vida. Presta atenção nisso. Ele vai. Só que ele vai mandar você participar disso. Ele quer a nossa participação. Ele resolve aquilo que a gente não consegue resolver. Mas ele quer que a gente participe. A Bíblia é recheada de passagens onde Deus dá ordem aos homens. Isso aqui que nós estamos fazendo está na Bíblia. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ele quer que a gente se envolva. E hoje é um dia que a gente precisa e pode escolher em participar daquilo que Deus quer e já está fazendo. Você não foi criado à toa. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Para quê, irmãos? Para revelar a glória dele nesse mundo. Estão entendendo isso? Alguém entendeu? Alguém quer participar desse projeto? Você quer participar desse projeto de Deus? Você quer viver o extraordinário de Deus na sua vida? Abre mão dela. Enquanto você não morrer para o mundo e viver para Cristo, a equação é muito simples. É você na cruz e Deus no seu coração. Enquanto você quiser ficar dominando a sua vida através do seu coração, Jesus está na cruz. Mas quando você tomar a cruz de Cristo, Ele vai tomar conta do seu coração. Essa é a escolha que a gente tem para fazer hoje. Não porque eu tenho qualquer tipo de convencimento. Não. Porque a Bíblia diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, se o Espírito está falando com você, nesse momento, não endureça o seu coração. Deus tem um chamamento para nós. Participarmos daquilo que Ele quer fazer. Primeiro a gente se conserta.
depois a gente é usado para consertar a vida do próximo. Vocês estão entendendo isso? Posso ouvir um amém? Amém. Você quer tomar essa posição hoje? Vem aqui na frente que a gente vai orar com vocês. Chega lá. Vamos fazer esse barulho aqui. Chega aqui com o violão. Põe o microfone nele, que não estou ouvindo um pouquinho nada. Olha meu coração. Ê, Jesus! Chama, chama. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Quem souber, canta junto. Faz meu coração ouvir sua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. É Deus. Fala, Senhor. Eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Oh, glória. O coração é teimoso demais para te mentir. Coração, coração. Tem que usar o coração. Perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar. Glória. Vai ser difícil, eu sei, não vai ser por você. Aleluia! Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez por esse nosso encontro de segunda-feira, que as palavras que eu deixei aqui, se de alguma forma eu não passei a mensagem que o Senhor gostaria, que o Senhor apague do coração dos irmãos, mas que se as palavras que eu deixei aqui tiverem alinhamento com aquilo que o Senhor queria passar para eles, meu Pai, que o Senhor faça morada nesses corações, que o Senhor faça com que esses nossos irmãos entendam verdadeiramente o valor que é andar nos seus caminhos, meu Pai, o valor que é fugir do caminho mau, o valor que é renunciar às próprias vontades em função da herança eterna que o Senhor tem reservado para todos aqueles que o amam. Que o Senhor fortaleça a capacidade deles de dizerem não ao pecado, de renunciarem a essa roda dos ímpios. E quando eles forem fazer algo em desacordo com os seus ensinamentos, que eles sejam incomodados pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor faça isso, para que as pessoas possam verdadeiramente serem transformadas pelo seu precioso sangue. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Salve de palmas para Jesus. Aleluia! Vamos tirar uma foto? Conhece essa música aí?